Agora, Agora, agora deu um probleminha, já deu tudo certo antes e agora não queria voltar. Bom, vamos ver um tempinho para ver se o pessoal começa a chegar. ótimo. Eu vou falando baixinho, mas eu acho que tá dando para ouvir, né? Não, tá ótimo, tá, dá para ouvir tranquilamente. Acho que às vezes só dá uma travadazinha na imagem, que acho que é questão da internet, mas não é problema algum. Não tá atrapalhando na hora de você falar, dá para ouvir tudo certinho. Tá ótimo. Olá, boa noite, Lidiane. Vou, assim, já iniciando a apresentação, minha apresentação, e te introduzindo. Primeiramente, boa noite, tanto para você, para o pessoal que está chegando. Sou Lucas Vilas Boas, sou membro do projeto Miss Ciência, faço mestrado em História pela Universidade Federal de Sergipe, numa pesquisa voltada justamente à prática do tarô em tempos de pandemia. A gente está continuando uma série de entrevistas sobre a prática do tarô em tempos de pandemia, e a gente já tem realizado lives desde maio, e essa é a nossa sétima live e penúltima das lives que a gente está realizando. Serão 8 lives e no total 6 podcasts, e no próximo mês teremos mais 3 podcasts já com tarólogos. Todos eles já foram selecionados, a gente está em processo de gravação e no próximo mês a gente estará lançando os últimos podcasts também. Então, no total, teremos 14 entrevistas com tarólogos sobre a prática do tarô em tempos de pandemia. Então, se vocês não viram as nossas lives anteriores, se não ouviram aí os podcasts, está tudo disponível aqui no Instagram. O link do nosso Spotify está disponível no link da bio e vocês podem conhecer um pouco mais sobre como foi a vivência na pandemia para cada um e como cada um desses tarólogos que a gente entrevistou observa o tarô, a sua prática do tarô e a importância do tarô para si mesmo. Então, na noite de hoje a gente tem o convidado Emanuel J. Santos. Boa noite, Emanuel. Muito obrigado por participar. E, primeiramente, Obrigado, eu Lucas. gostaria de pedir para se apresentar para a gente, se apresentar para o nosso público. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, de acordo com o horário que essa live estiver sendo assistida, ou o fuso horário que você tiver. Eu sou Emanuel J. Santos, eu sou responsável pelo perfil Plicart no Instagram, sou doutorando em literatura, estou cumprindo agora os últimos momentos do meu doutorado de sanduíche em Portugal, em que eu estudo o tarô, a literatura, tanto em meio físico, em meio analógico, quanto em meio digital. Nesse intervalo de tempo, eu venho me dedicando aos três grandes eixos, que é o atendimento, a leitura de tarô particular, as aulas, a oferta de conteúdo para quem quer se tornar cartomante e o colecionismo, que é, enfim, um vício. Quanto mais baralho eu tenho, mais baralho eu quero ter. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Lucas. Eu que agradeço. Eu tinha visto que você também publicou alguns livros, né, sobre o tema. Sim, até o momento, além de alguns livretos que acompanham baralhos que estão no mercado, por exemplo, o Baralho para Ver a Sorte da Copag, que é um Lenormand, tem um livreto feito por mim. Eu publiquei Conversas Cartomânticas, da escolha do baralho ao encerramento da consulta. Publiquei Sibila de la Zingara, um estudo do baralho a partir da história da arte. Gente, é bastante coisa. Cartomancia, Teoria e Prática, pela editora Alfabeto. As Cartas de Mademoiselle Lenormand, pela Luiz Carabeu. Publiquei um livro de cartomancia italiana junto com Júlio Soares. E deve ter mais coisa, Lucas, mas agora de cabeça você me pegou, você me apertou sem me abraçar, meu amigo. É bastante coisa. E até assim, eu olhei seu Lattes, olhei seu site, eu vi que tinha coisa que tinha na Amazon, tinha no seu, tinha no seu site, e tinha coisa que estava lá e não estava no outro lugar. E eu
quero saber um pouco mais. Aí é bom que já esquematiza e mostra aqui todos os livros que tem, porque, pelo jeito, você é um autor bastante prolífico nessa área da cartomancia e é realmente um prazer poder conversar, porque a gente vai poder aqui ter umas outras noções que fogem um pouco do que a gente já abordou. E eu acho que esse é o mais interessante. A gente está trazendo um pouco de cada visão e todas elas se diferenciam, mas se convergem sempre em alguns pontos. Então, para a gente começar a nossa entrevista, as nossas perguntas mesmo, para a pesquisa, eu queria primeiro saber se você pratica alguma religião, tem alguma doutrina específica ou algum conjunto de doutrinas que você acredita, e se o tarô ele estaria ligado a essa crença que você tem, ou se é algo externo a isso. Olha, eu pratico paganismo, né? Eu pratico uma série de valores, muito mais do que uma religião. Então, muita gente associa o paganismo, na verdade, qualquer religião pagã, né? Qualquer religião não cristã, é associada a algum tipo de oráculo. Então, existe muita gente que associa o tarô ao paganismo, tarô à bruxaria, tarô a religiões afrodiaspóricas, mas eu particularmente não faço essa associação. Eu acho que o oráculo ele tem uma função, sim, sagrada, mas essa função não está necessariamente atrelada a uma prática espiritual específica. Então, para mim, não. A minha espiritualidade, ela caminha para um lado e a minha prática de cartomancia para o outro. Eu costumo dizer que quando a gente consulta um oráculo, a gente está procurando a palavra do sagrado, a palavra dos deuses, do inefável. Mas quando a gente faz magia, a gente está pouco se lixando para essa palavra, a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então você entenderia assim, o tarô ele como também uma forma de contato com o mundo espiritual, né? É difícil a gente Talvez não. dizer, é difícil a gente dizer propriamente espiritual, porque o espiritual, de uma perspectiva religiosa, ele demanda crença. E o tarô, uma pessoa que não pratica nenhuma religião consegue jogar, uma pessoa que não tem nenhuma crença específica consegue receber uma informação. Eu acho que está no campo do ainda inexplicado, que é esse limiar entre o psicológico e o sagrado, entre o logos e o divino. Eu acho que a mágica aí, acho que a parte mágica aí é que a gente ainda não tem uma definição de como o tarô funciona. A gente conhece os rituais pelos quais ele responde, mas como ele funciona exatamente, a gente não tem uma resposta clara. É alguma coisa bem na linha da parapsicologia, do transcendental. Transcendental no sentido de não material e sem explicação científica que Ainda. possa dar conta possa dar cabo, né? Ainda dessa realidade, mas quem sabe um dia a gente chega lá. Sim. E em relação ao seu contato com o tarô, você, como foi que começou o seu contato? Quando foi que você teve a sua primeira relação com as cartas, as suas primeiras relações, e como você construiu esse processo até se tornar um tarólogo? Olha, eu comecei a jogar cartas para jogo de azar, para ser mais preciso, buraco, com 6, 7 anos de idade. Aquela coisa, minha avó colocava no colo dela, vamos jogar cartas. Aí, com 10 anos, a minha avó, a gente estava jogando buraco, ela virou para mim e falou: Você é essa carta aqui. E apontou para um valete de copas. Ah, nunca mais a minha avó teve sossego, coitada, porque enquanto ela não me ensinou a jogar cartas, eu não sosseguei. Só que era baralho comum, né? E com 15 anos eu recebi minha primeira consulta de tarô, comprei um tarô de segunda mão, comecei a praticar, tive umas leituras bastante assertivas nessa época que me motivaram a continuar. Com 17 anos eu comecei o Lenormand e aí quando eu fui para a faculdade, aí eu fiz antes de fazer letras eu fiz história, aí eu continuei jogando em nível profissional.
Em 2006 eu fiz o blog Conversas Cartomânticas, que foi quando eu conheci a comunidade de cartomancia e taromancia no Brasil. E aí Facebook, enfim, né? Aí a rede cresce, você começa a perceber, a conhecer pessoas de vários campos, de várias vertentes. Eu acho que esse boom da virada do século XXI fez a gente pensar assim, nossa, mas eu jogava achando que todo mundo jogava assim. E aí você descobre que tem milhares de formas de jogos que tem uma série de crenças atreladas, uma série de perspectivas outras que não dá para a gente colocar num potinho, é bem plural. E daí para frente foi publicação de livro, aí o que é a prática do atendimento acabou se transformando numa prática de didática, né? Numa prática didática de ensino de cartomancia. E o Pluscart, o Plucar, eu não sei a pronúncia certa. O Plicar, ele é bem amplo, né? Ele tem milhares de postagens já e são sempre posts bem desenvolvidos. Você traz um conhecimento muito rico de cada carta que você lida ali, de cada arcano de cada baralho, e eu acho que esse é um trabalho que faz um diferencial no aprendizado de quem entra em contato com o tarô, tanto para quem está estudando sem querer a prática, quanto quem está estudando para realmente se tornar o tarólogo. Até para curiosidade, assim, eu queria conhecer melhor como é que funciona. O seu perfil eu achei um dos mais interessantes que eu já vi aqui nesses quase 3 anos que a gente está aqui no Instagram, e eu acho que desde o iníciozinho da minha ciência que você tá ali seguindo e a gente segue você, e o seu perfil é um dos mais interessantes, assim, realmente, nesse Muito sentido. obrigado. Esse perfil ele começou como um incômodo meu, que nesse processo de colecionar baralhos, chega um momento que você olha para aquele monte de caixa e pensa, mas para quê, né? Eu acho que todo colecionador chega um momento em que ele pensa, para que eu tenho estudo? Não à toa os grandes colecionadores doam tudo para bibliotecas, doam tudo para museus, porque chega uma hora que você não encontra mais sentido em tanto acúmulo. Então, quando eu comecei a aplicar, foi justamente porque eu estava começando a perceber que os meus baralhos estavam ficando nas caixas e eu estava sempre jogando os mesmos, né? Eu mantenho a minha prática separada da coleção, né? Então, eu sempre uso os mesmos baralhos. E eu pensei, eu preciso trazer à luz essa coleção. Ah, Ruth, querida. Então, assim, eu comecei a fazer o quê? Eu me propus fotografar os meus baralhos e escrever textos diários para cada uma das cartas e não o desafio era não reproduzir o que estava no livro, era parar e pensar o que essa carta representa para mim e como é que ela é uma mensagem do dia. Então foi um começo muito de hobby, sabe? De falar, não, eu quero fazer um negócio diferenciado aqui. Só que aí o perfil começou a se tornar um oráculo. As pessoas entravam e ficavam passando o dedo mesmo na tela para escolher a carta do dia. Eu falei, opa, virou um oráculo. E depois disso, né, as redes sociais elas têm essa função de criar vínculos, né, de criar interação. Acabou que o perfil começou a ter parcerias com editoras, parcerias com cartiers. Eu comecei a organizar as postagens com 2 meses de antecedência. Então sempre tem 2 baralhos na frente quando eu estou estudando mais um. Foi assim, a, a Bárbara querida. Foi um processo em que eu fui entendendo a mecânica do Instagram na medida em que eu também entendi o que eu queria oferecer. E, paralelo a isso, começou o Dama de Copas, que foi o podcast que eu, Kelma Mazieiro, Júlio Soares e Thaís Camargo tivemos juntos durante a pandemia, em que a gente batia papo sobre o tarô. E aí eu comecei a perceber, não, eu estou no meio de pessoas que estão dedicadas ao tarô, mas cada vez mais eu estou me dedicando à cartomancia raiz, eu estou me dedicando mais aos baralhos em amplo espectro. Então foi assim que o perfil ganhou forma. Hoje está de folga, né? Está de férias,
porque eu estou voltando para o Brasil esse mês, mas o comum desse perfil é você chegar todo dia, ter uma carta, uma mensagem do dia, com uma proposta para repensar os passos. Eu acho bonitinho fazer, gostoso. Eu imagino que seja mesmo, ainda mais tão íntimo, né? Se tornou tão íntimo. E puxando o que você já trouxe um pouco, até nessa sua resposta, o que é o tarô para você e como você tem se relacionado com ele atualmente? Olha, hoje em dia o tarô é meu instrumento de pesquisa, né? A minha pesquisa de doutorado é sobre tarô, né? O tarô na literatura. Então, as minhas questões perpassam muito a materialidade da carta, a questão do papel, a questão do virtual, como é que isso se opera. Então, eu sempre olho para o tarô como um baralho de papel. A primeira coisa que eu acho importante a gente lembrar, não é, não é místico, não é mágico, não é religioso por ele mesmo. Ele ganha sentidos na medida em que a gente usa. Então, quanto mais a gente usa o tarô, mais potência, talvez seja a palavra, mais potência, mais cenário ele ganha para uso também. Então, eu gosto de pensar no tarô como um objeto histórico, como um objeto que não existe desde sempre e não é assim para sempre. Porque uma cartomante do século XIX não poderia responder à pergunta: ele me bloqueou no WhatsApp, será que ele ainda gosta de mim? Porque o WhatsApp não existia. Então, o tarô, a linguagem do tarô é uma linguagem que reflete, que espelha o que a gente vive. As perguntas que a gente faz para o tarô e as respostas que a gente obtém do tarô estão muito alinhadas com os Zeitgeist, estão muito ligadas com o tempo que a gente vive. Então, eu tento pensar no tarô como um objeto que me faz revelar e espelhar o que é ser um homem e uma mulher do século XXI. Essa seria a lógica. Perfeito. E sem considerar sua prática enquanto tarólogo profissional, a leitura do tarô, você lê as cartas para si, isso faz parte do seu dia a dia, ou você recorre a outras pessoas, As duas ou coisas, eu sou fominha. duas coisas. As duas E coisas. você diria que se intensifica essa recorrência quando você passa por momentos difíceis? Seja um tempo de crise mais generalizado, seja um tempo de crise particular? Olha, eu jogo para mim, mas eu jogo para mim normalmente quando eu estou indiferente à resposta. Porque o tarô a gente tem que buscar ele com espírito de curiosidade. Eu quero saber o resultado, independente se me agrada ou não. Quando é algo que me afeta emocionalmente, que eu estou muito vinculado emocionalmente, aí sim eu peço para alguma pessoa de confiança jogar para mim, sempre com essa lógica de não quero saber que cartas saíram, porque eu preciso da mensagem e não do método, né? E essa questão da gente jogar mais quando a gente está em angústia, ela tem uma questão psicológica forte, né? Da gente buscar o auxílio, mas o Roger Caillois coloca no Jogos e os Homens essa questão de que a gente tem que tomar cuidado para não transferir a responsabilidade para o oráculo. O oráculo ele é um norteador, ele não é um definidor de destinos. Então, é muito comum quando a gente vê uma resposta negativa do tipo, eu vou passar nessa prova ou eu vou me relacionar com tal pessoa e o baralho dizer não. Defini o meu destino, não vou estudar, não vou fazer. Não, a questão é, a partir do momento em que você joga, a partir do momento em que você está, a resposta é não. Qual é o passo que você vai dar para mudar o cenário? Essa pergunta tem que estar atrelada à primeira. Uma pergunta definidora, sim ou não, mas é o modo como você reage ao destino que vai definir de fato se aquilo vai ou não acontecer. Então, eu acho importante a gente jogar em momentos de angústia, mas eu acho mais importante ainda a gente procurar profissionais que tenham esse cuidado de entender que não se define a vida de uma pessoa por um jogo de cartas,
a menos que você tenha tantos testemunhos no jogo que seja difícil escapar daquilo. Muito bom. E agora, a gente indo mais para um tema sobre a pandemia em si. Aí, Uhum. inicialmente, eu gostaria de saber como foi para você a vivência na pandemia, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. Qual foi o impacto que teve em Um você? pesadelo. Um pesadelo, definitivamente um pesadelo. O que acontece é que, enquanto a gente lida com questões que a gente pode se precaver, então, assim, se você está com surto de alguma doença pela água, você vai ferver a água, você vai filtrar a água, você vai fazer milhões de coisas. Ah, se é um alimento que está, um lote alimentar, você não come aquilo. Mas o que você faz com o ar? Como é que você para de respirar? Não tem como. Então era desesperador para mim a perspectiva de morando com meu pai, né? Nesse intervalo eu estava morando com meu pai, é, e ele vivendo a vida dele, eu vivendo a minha. Então, imagina, a gente estava partilhando do mesmo ar. Se ele tivesse contato com uma outra pessoa, eu não ia falar para ele, não entra dentro de casa. Não tinha como. A mesma coisa, eu não ia deixar de entrar em casa. Então, existe a mecânica dessa pandemia, né? A realidade dessa pandemia, ela foi desesperadora porque ninguém sabia quem é que ia pegar e ia morrer, quem é que ia pegar e ia ficar com sequela, quem é que ia pegar e não ia acontecer nada e quem é que não ia ter sintoma algum. Não tinha nenhuma variável visível de quem é que tinha condições ou não de conviver socialmente naquela fase. Eu entrei em desespero, entrei em total desespero, porque eu não tinha a menor noção do que poderia acontecer. Entretanto, em termos espirituais, foi um período em que eu tive mais tempo para estudar, que eu tive mais tempo para me dedicar ao meu lado acadêmico. Então, foi o período que eu mais publiquei no Plicarte, foi o período que eu mais gravei podcast, foi o período que eu dei mais aulas, foi o período que eu entrei no doutorado. Então, em termos intelectuais, a fase foi muito profícua, foi muito produtiva. Mas emocionalmente, você falasse, ah, mas e aí? Valeu a pena? Valeu a pena, eu dou uma chinelada em quem fala um negócio desse. O que a gente, entre grandes aspas, né, ganhou nesse meio tempo, porque tivemos esse mundo em suspenso para poder ter uma possibilidade de se atentar a coisas que a gente tinha mais interesse, se desenvolver intelectualmente, se desenvolver espiritualmente, desenvolver talentos, técnicas e conseguir colocar hobbies em prática. Acho que não substitui o que se passou naquele momento e fez a gente ter essa possibilidade. Não substitui o impacto negativo que teve sobre o nosso emocional, sobre o nosso psicológico. A mesma coisa aconteceu comigo no sentido de que mestrado, eu consegui nesse período, consegui adiantar a conclusão da graduação por causa da pandemia. Entrei no ciência por causa da pandemia, então assim, tudo que está acontecendo agora na minha vida, no geral, foi por causa do tempo que eu tive durante a pandemia. Mas eu não acho que as coisas poderiam ter sido diferentes, poderiam, mas eu preferia que não tivesse acontecido aquele momento, sabe? Não valeu a dor. Não valeu de Eu, nada aquela dor. eu acho que a gente vai ter um efeito estilingue ainda, sabe? Porque olha o que a gente está falando. Nesse intervalo, por a gente ficar preso, por a gente ficar isolado, a gente teve a possibilidade de mexer em coisas que o nosso padrão de vida, a nossa rotina não nos permitiriam da forma que foi. Então, a gente conseguiu se desenvolver individualmente, a gente conseguiu dar atenção a pontos, né? A gente conseguiu mexer na nossa biblioteca, mas, ao mesmo tempo, a gente teve um decréscimo gigantesco das nossas relações sociais. A gente ficou virtual e não mais social. Eu começo a perceber que a gente está com, até nas minhas próprias relações, um enjoamento, uma ressaca de rede social. O pessoal tá tipo assim, ai, tá, bacana. E cada vez menos interagindo porque tá querendo vida, tá querendo contato físico, olho no olho. Então acho que a gente ainda vai ter um efeito estilingue para os próximos anos aí. Isso
está um tanto visível. E em relação à sua relação com o sagrado, com o mundo espiritual e com o tarô, sofreu alguma mudança devido a esse período de pandemia? Olha, em termos profissionais, foi um período que eu trabalhei bastante. Trabalhei bastante, tanto dando aula quanto atendendo. Então, desvinculando o tarô de um aspecto religioso, eu posso dizer que foi um período de muito trabalho. Agora, em termos religiosos, o que eu posso dizer é que eu tive tempo, né? Eu tive tempo para olhar para o meu altar, eu tive tempo para praticar alguns rituais, é, algumas séries de rituais que demandassem mais tempo, porque eu sabia que hoje eu não vou sair de casa, amanhã eu também não vou sair de casa, depois de amanhã eu também não vou sair de casa, então não vai ter nenhum imprevisto para que eu cumpra os horários dos rituais. Então, eu acho que foi mais a questão profissional que teve essa intensificação e essa possibilidade de eu ter uma rotina um pouco mais estável para eu poder fazer rituais. O cachorro está aqui latindo, não sei se está atrapalhando Não, muito. mas cachorro é bem-vindo. Cachorro é mega bem-vindo. Pronto, você já falou um pouco sobre essa questão da digitalização de tudo, né? A gente, tudo social, todas as práticas que a gente tinha e podiam ir para o mundo digital, foram para o mundo digital nesse meio tempo da pandemia. E, obviamente, o tarô, não à toa estamos aqui, também foi para o mundo virtual com muito mais força. Isso, essa transposição total para a forma remota, a forma digital, mudou de alguma forma o seu jeito de ler tarô para si mesmo ou para outras pessoas? Chegou a afetar, por exemplo, no sentido de espaço. Não está mais relacionado a um espaço para você fazer a sua leitura com o seu consulente. Isso chegou a mudar a forma como você praticava suas leituras? Olha, nesse momento não, porque eu já atendi há muito tempo em caráter virtual. É engraçado a gente pensar nesse boom da pandemia, porque ele é uma onda, na verdade. Eu não diria que ele seria o apoteose do tarô em meio digital. Se a gente pensar nesse digital barra virtual como a questão do jogo à distância, eu já atendi via carta, eu já atendi via correspondência. Eu ia, jogava, escrevia o jogo inteiro numa carta e colocava no correio. Também era um jogo à distância. A gente teve os jogos por telefone, os teletarô da década de 90. A gente teve os jogos por e-mail no começo da digitalização no Brasil. Aí a gente teve os jogos no Orkut, as comunidades de tarô. Então, esse processo de virtualização, ele já vinha acontecendo progressivamente. O que acontece é que o que torna visualmente, o que torna chamativo nesse momento é o quê? É muita gente que começa a jogar tarô na rede e que sabe jogar o jogo das redes sociais. Então, joga tarô há 3 meses, mas sabe mexer no Instagram, então consegue muitos seguidores e começa a atender sem competência. E quando eu falo competência, eu não estou dizendo que a pessoa não sabe jogar. Mas 3 meses de atendimento não faz você ser capaz de atender uma pessoa que está em agonia. E aí a gente tem que pensar do lado dos clientes. É muito mais difícil você ver uma pessoa em agonia procurar um cartomante iniciante que tem um ambiente físico do que procurar uma pessoa que ele encontrou no Instagram e que vai ser por mensagem direta, que vai ser por áudio do WhatsApp. Então, a mecânica de atendimento mudou no sentido em que as pessoas, o preparo para procurar bons profissionais mudou, né? A linguagem mudou, a propaganda mudou, o marketing mudou, mas na hora que a gente pensa na prática do tarô como um aconselhamento, o que acontece é que a gente vai chegar no mesmo lugar. Vem a onda, começa a 1.000, termina a 50. Então, a manutenção de uma carreira como cartomante, ela exige estudo,
ela exige respaldo emocional. Você vai lidar com pessoas que não estão bem e você não é psicólogo, você não é terapeuta, você não é médico, você não é sacerdote. Você não pode usar nenhuma dessas categorias como referência para o seu atendimento. Isso demanda tempo, demanda sofisticação para que fique claro. Então, começa a mil, E termina. vai ser um movimento que a gente vai observar o quanto ele vai se manter, o quanto ele vai diminuir, o quanto muitos desses tarólogos que surgiram agora vão se manter nessa linha profissional, nessa linha de produção de conteúdo. Acho que está muito difícil separar o que é você ser o profissional, a função de tarólogo, do criador de conteúdo tarólogo, de ser o influencer tarólogo. As duas coisas estão andando muito juntas. E para você já estava no ambiente virtual, você falou que já tinha um blog em 2006, teve o Orkut, teve o Facebook e estava sempre ativo virtualmente como tarólogo. Mas esse período em que a gente viu principalmente essa comunhão, diria, essa comunhão da persona virtual, criadora de conteúdo, influencer e consumidora, usuária do Instagram, com o seu fazer profissional. Chegou a afetar a sua forma de trabalhar, de produzir conteúdos, ou você tentou se manter firme no que você já vinha apresentando? Sim, eu tentei me manter firme porque o Plicart ele tem uma proposta muito definida. Então, em nenhum momento eu coloquei o material de curso, de palestra, de atendimento no Plicart. Ali eu tenho baralhos sendo comentados por um colecionador que também pratica cartomancia. Então, os meus papéis estão muito separados. Toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas e respostas, eu falo, olha, isso aqui não corresponde à profundidade de uma leitura profissional. Isso aqui é um espaço de interação no Instagram que eu tenho um período muito curto para responder, então eu não vou aprofundar. Uma consulta profissional, ela demanda o entendimento do que a pessoa precisa naquele momento. E isso não dá para fazer com uma pergunta mandada em DM. Então, eu acho que, no meu caso, eu tinha muito claro os lugares que eu estava trazendo, os papéis que eu estava representando, mas eu falo que, às vezes, essa coisa de ficar postando todo dia cansa, porque o jogo do Instagram ele não é feito para o usuário, ele é feito para o dono do Instagram. Então, se você é muito diferente você produzir um texto, você questionar, você aprofundar e você produzir um meme. Qual que vai ser qual que tem a maior chance de viralizar? Então, o jogo é maior do que o jogador. Então, tem horas que a gente tem que literalmente pegar o tabuleiro e jogar ele para cima. Não tô com paciência hoje, entendeu? Olha, tio Zuka, hoje você não ganha no meu perfil. E nessa sua presença como usuário do Instagram, você chegou a mudar a sua forma de consumir conteúdos sobre tarô? Você, enquanto participante da web, você passou a seguir mais perfis, participar de grupos de WhatsApp, Telegram, consumir vídeos no YouTube? Isso aumentou? Não, isso diminuiu. Eu já estava enjoado do Facebook, eu já estava enjoado dessa questão de você ter, num espaço virtual, pessoas produzindo, pessoas consumindo e pessoas chupinhando. Eu sou um leitor, né? Eu acho que as minhas carreiras, elas todas se alinham com o hábito da leitura. Então você começa a ler uma coisa no Facebook escrita por uma pessoa, aí você vai no Instagram, tem outra pessoa publicando aquele texto da primeira pessoa sem citar fonte. Isso começou a me desgastar, porque eu sei o quanto que dá trabalho para a gente produzir. Então, para evitar esse processo, e some-se a isso o fato de que a gente estava num período político extremamente agressivo, as pessoas começavam a misturar política, cartomancia, religião, previsão, tudo no mesmo pacote. E aí, pela minha saúde mental, eu falei, gente, quando vocês quiserem falar de prática de tarô, de teoria de tarô, eu estou aqui o tempo todo. Agora, falar de previsão, eu faço as minhas, você faz as suas. Quando der certo, a gente conversa.
Então eu evitei, por uma questão de conforto, até de manutenção das relações, me acompanhar esse processo, porque dá para perceber quando a gente está falando de previsão e dá para a gente perceber quando a gente está falando de palpite e opinião. Então, como eu tenho um gênio um pouquinho forte, eu prefiro manter a ignorância nessa hora, porque conhecimento demanda postura, né? Então, eu prefiro não saber. E sobre os temas que foram abordados durante a pandemia nas suas consultas. A pandemia chegou a ser um tema que apareceu. Eu ouvi de muitos tarólogos, dos que foram entrevistados, que ou não apareceu ou apareceu muito pouco. No seu caso, apareceu, chegou a ter um quantitativo que você diria que foi significativo, ou casos que foram significativos? Existe um problema nessa questão, que é uma questão ética. Então, todo cartomante deveria definir que tipo de pergunta ele não responde, que tipo de pergunta ele não está disposto a responder. E, para mim, as questões associadas à pandemia estavam no âmbito da medicina, então não se enquadram na minha fala convencional. Não é o meu primeiro olhar, não é para aquilo para que eu vou me voltar. Mas, sim, apareceram algumas vezes questões relativas, como tabela, né? Devido à pandemia, perdi o emprego, devido à pandemia, meu relacionamento ficou balançado. Eu tentei evitar as questões de saúde, mas eu estudei bastante. Eu estudei de que forma que os baralhos poderiam responder sobre essas questões. Conversei com alguns cartomantes em lives e tudo, mas eu acho que até mesmo o tipo de cliente que me procura já não faria uma pergunta dessas diretamente. E chegou a, assim, questão de medo da doença, de medo do momento que estava sendo vivido. Chegou a ser questionado também? Chegou a ser uma abordagem? Sim, sim. Porque, na verdade, ninguém procura cartomante e advogado, a gente só procura quando tem problema. Né? Ninguém vai procurar advogado para saber pra quando está tudo bem. Então, sempre tinha essa questão da incerteza. Mas aí a lógica do oráculo é ver se essa incerteza ela tinha fundamento. Não necessariamente se ela tinha relação com a pandemia, mas há fundamento nessa angústia que você me traz? Vamos dar uma olhada nisso. Então, eu acho que a forma como se organizam as perguntas também me direcionavam para respostas que não iam direto ao encontro da pandemia. E quais temas foram mais abordados? Você notou que houve alguma mudança em relação antes da pandemia? Durante a pandemia, você acredita que mudou algo ou não? Se manteve a Eu mesma linha acho de pergunta? só a questão profissional que ficou mais séria, mas aí a gente tem também, não é só pela questão da doença, mas a questão econômica brasileira, a questão da insegurança política. Então a gente tem uma série de variáveis aí que fazia a questão profissional, questão pessoal e de sobrevivência estar em evidência. Então as questões de relacionamento eram por conta de como é que a gente vai fazer se a gente separar, como é que a gente vai fazer para se proteger, como é que vão ficar meus filhos, ou eu consigo sustentar esse trabalho, eu consigo trabalhar em casa, eu devo desenvolver um novo empreendimento. Então estava tudo mais ligado a esse espírito de incerteza que une pandemia, cenário político, economia. E após a pandemia, se manteve também mais ou menos da mesma forma, ou alguns desses temas que foram muito focados na pandemia diminuíram ou aumentaram? Eu vou ter que pensar um pouco sobre isso, sabe, Lucas? Porque é, a pandemia acabou há muito pouco, pelas regras da OMS, acabou há muito pouco tempo. Então, eu acho que a gente ainda está com essa ressaca, né? E ainda tem todo um processo de reajuste, né? De reerguimento das potencialidades da população. Então, por enquanto, eu ainda percebo uma manutenção. É menos agonia? Menos agonia. Mas ainda existe essa manutenção desse momento de troca de ciclo. O que eu faço da minha vida agora? E que justamente foram dois ciclos, né, que quase que se finalizaram simultaneamente, que seria o período da pandemia e o período do governo Bolsonaro.
que vai ser agora um ponto que a gente vai abordar rapidamente, Claro. que é sobre a questão desse momento do governo bolsonarista, desse momento, principalmente da ênfase do negacionismo científico. Se isso afetou a sua forma de lidar não só com o tarô, enquanto uma forma de orientação espiritual para lidar com esse contexto político, mas na sua forma de lidar com o sagrado em geral. Se o contexto político ele te afetou individualmente, de alguma forma, nesse contexto espiritual. Bem, como eu falei numa pergunta passada, eu fiz questão de ignorar tacitamente a opinião dos outros e evitei também postar sobre o assunto, porque a ciência é sofisticada, ela demanda tempo, ela demanda reflexão, ela é escrita a lápis, o que é dito hoje amanhã pode ser apagado, mas a opinião na internet, né, e a gente pensa nos haters, a gente pensa nos fakes, a gente pensa em todo o chorume que uma pessoa é capaz de fazer com a carreira de outra pessoa e dormir tranquila. Ela vai lá e cria uma série de posts destruindo a carreira de alguém e vai dormir em paz. Isso para mim é extremamente tóxico, extremamente incoerente. Então eu quis me afastar, né? Eu dei uma de eremita e não acompanhei esse papo. Eu fui acompanhando a partir da minha própria leitura. E o que me pegava muito? Nessa fase, e principalmente no começo da pandemia, no meados do governo Bolsonaro, começo da pandemia, eu comecei a duvidar da minha capacidade como intelectual. Eu comecei a pensar que eu estava louco, eu estava burro. Porque eu vi os dados, eu interpretava os dados, e o resultado nas redes era completamente oposto daquilo que eu tinha lido. Eu falava, não, eu tô louco, eu tô burro. Não é possível que a coisa não estava no sentido. Eu fiz 4 anos de uma graduação para fazer leitura de dados. Eu fiz outra graduação que também é leitura de dados. Eu fiz um mestrado em leitura de dados para chegar na hora de ler dados na vida não bater. Então, para mim, isso foi muito. Eu falei, eu tô louco, tô burro. Não é possível. Não, a educação no país está legal. Mas espera, foram 3 ministros da educação. Como? Tem alguma coisa errada. Não, mas a pandemia estava sob controle. Mas como ela está sob controle se a gente está trocando de ministro da saúde um atrás do outro? Tem alguma coisa muito errada. Só que aí o que acontece? Eu não discuti sobre isso. Eu colocava esse mesmo espírito da cartomancia. Vamos esperar o resultado quando os pitbull brigar, os cachorros pequenos observam. Então eu fiquei muito na observação, não entrei em grandes debates, mas eu tive muito essa sensação de estar louco ou burro, porque os dados não batiam. Não teve dado a bater naquele momento. A gente não sabia mais em quem confiar, de onde é que estava vindo aquilo, qual era a origem da informação que estava sendo passada para a gente. Era meio como se você estivesse pisando num chão que afunda mais e mais a cada passo que você dá. E você vai se sentindo um tanto sufocado. E eu digo isso porque teve um momento que estava muito difícil assistir jornal. Estava muito difícil assistir a televisão. Estava muito difícil tudo, porque a primeira parte do jornal eu lembro muito bem, que era sobre os impactos que a pandemia estava tendo na sociedade brasileira. E a segunda parte do jornal era sobre a política brasileira, sobre o posicionamento do governo. E eram 2 jornais completamente diferentes. Eram 2 informações completamente distintas, quase opostas. Eu ficava, não dá. Não dá para ficar acompanhando essa digressão da realidade. A mentalidade do governo vive uma coisa, o povo brasileiro vive outra. Então foi um momento assim. A gente não teve conjunção alguma entre nada. Exato. E eu sendo pagão, eu via as pessoas colocando um copo d'água na frente da televisão para a água ficar abençoada e não pegar Covid. Eu falava, não, gente, deixa eu explicar para vocês. O sagrado e o religioso ele tem uma função potente de milagre. Só que vacina e milagre são coisas distintas, né? Um está no campo do inexplicável. Eu não preciso explicar um milagre, eu preciso vivê-lo. Mas uma vacina eu preciso ter certeza. Então, todo esse processo
processo assim que para mim era muito lógico, eu vou lá e vou tomar vacina, também entrou em xeque, né? Não, se você tomar vacina, você pode ter um, um, um colateral muito violento. Tá, mas isso é uma vacina, é normal ter colateral. Não, mas eu não vou tomar vacina porque o espírito superior disse que eu não devo tomar vacina. Tá bacana, mas você não vai respirar perto de mim, então. A gente não vai se encontrar a partir de hoje. Tá tudo bem, porque ou você pode me passar a Covid, ou eu posso pegar a Covid e te passar, ser responsável pela sua morte por eu estar te passando Covid. Mesmo a decisão do espírito superior que você segue tendo dito que você não devia tomar vacina, eu tenho que ser responsável pela minha ética. Então, assim, somos tudo, né? Somos a questão religiosa dos outros, porque a minha religiosidade é bastante científica, essa questão política de você ouvir pessoas dizendo as mais profundos absurdos com uma convicção que é admirável. Eu queria que essas pessoas aprendessem a tabuada com a convicção que eles aprenderam os temas de Zap, porque olha, ia ser incrível você virar para a pessoa e falar quanto que é 8 vezes 7, ela bater 56 sem nem pensar, ia ser lindo. E mais essa questão da mídia, né? Porque aí você tem a lógica da mídia vendida, aí você vai seguir um perfil que vai falar uma coisa, porque a mídia é vendida, aí você percebe que aquela fonte também é vendida. Olha, eu te falo, nada de bom decorreu disso. Foram anos que não dá nem para colocar em palavras. Mas você acredita que a forma de lidar com o tarô hoje, a gente está num contexto pós-pandemia, tudo bem que um pós-pandemia bem recente, mas vamos considerar desde meados de 2022, que quando foi o momento que houve uma reabertura, a gente já sentiu mais a vontade de sair e tudo. Nesse contexto pós-bolsonarismo enquanto governo, porque o bolsonarismo ainda está por aí, com a Femini e suas círculos, e majoritariamente cibernético, porque a gente foi em peso para as redes sociais e se mantém ainda. Então, nesse contexto pós-pandemia, pós-bolsonarismo e cibernético, você acha que a forma de lidar com o tarô hoje, ela é diferente em relação a antes de todo esses processos? Eu acho que sim, porque, como a gente conversou, o tarô ele responde às angústias de uma determinada época e de um determinado padrão. Então, ao mesmo tempo que a gente tem todas as questões de saúde, de interação, porque uma questão de amor hoje não é respondida como ela era respondida antes da pandemia. O boom dos aplicativos de relacionamento, as relações tóxicas se tornam relações de ghosting, já não é mais uma questão simbólica, é uma questão de ausência. Então, a forma como as relações se dão também mudou, a nossa leitura muda. A forma que as relações profissionais mudaram, eu não tenho mais que me preocupar se eu vou ter que fazer sala para o meu coleguinha de mesa, porque senão ele vai falar mal de mim para o chefe. Ele pode falar mal de mim para o chefe por um e-mail, porque eu não estou vendo isso. Então, mudaram as relações profissionais, mudaram as relações simbólicas de fé. A gente tem muito agora coisa que na época do Orkut eu tenho uma espiritualidade independente de religiões, agora virou essa espiritualidade de internet, eu não sigo religião nenhuma, mas eu posto uma vela, um incenso, um galinho de arruda e falo, amém, minha avó. E ali é minha espiritualidade. Eu tenho um outro simbolismo para a espiritualidade, que não é mais eu estar numa comunidade física, mas eu estar numa comunidade virtual que me dá likes. Então, todas essas questões próprias do comportamento humano, do comportamento social, elas também impactam a leitura do tarô, porque elas mudam a forma como a gente lê as mesmas perguntas. Mas dizer assim, um impacto de, nossa, o tarô está numa nova fase, eu acho cedo para dizer uma coisa como essa. Posso dizer que as perguntas ganham novos contornos, que as respostas têm que lidar com novas variáveis. Mas a mecânica do tarô, para mudar, demanda um tempo. Bastante tempo. E agora, mais uma questão bastante pessoal. São duas perguntas que vão sobre a sua visão de mundo e sobre as suas esperanças de futuro, ou suas visões de futuro.
pode não ser muito esperançoso, né? Então, primeiramente, quanto à visão de mundo, enquanto um indivíduo que pratica um tipo de espiritualidade. Você percebe alguma diferença da forma como você pensava, via o mundo, de antes dos acontecimentos do período de pandemia para agora? Ou não? Você acha que você conseguiu manter a sua visão de mundo mais ou menos estável? Olha, eu falo que uma pessoa que disser que manteve a visão de mundo estável, ela precisa de ajuda psicológica urgente, porque é difícil a gente conseguir pensar, né? E eu não penso numa lógica de superação e progresso, eu penso numa lógica de revolver, de uma lógica revolutiva. A gente superou, a gente sobreviveu a uma instância que a gente não tem a menor segurança se vai acontecer de novo. A nossa geração foi impactada por algo que era completamente impensável. Eu queria que os coaches que falaram como é que você se vê daqui a 5 anos dissessem que eles pensaram, eu vou ficar trancado dentro de casa numa pandemia. Então era completamente impensável o que a gente passou. Era ilógico. Ilógico. Então, as marcas que a gente passou com isso são marcas profundas. É impossível a gente dizer que a gente ficou o mesmo. É impossível. O que eu penso para mim, as circunstâncias me forçaram a fazer novas escolhas. Eu com certeza não estaria no doutorado se não fosse pela pandemia. Então, não é que foi bom para mim. Foram escolhas novas feitas em função de um cenário que não tinha outra escolha. Né? Foi o que era possível, né? Porque não é só uma questão de sobrevivência física. Eu acho que foi muito mais fácil morrer psicologicamente do que fisicamente, porque o terror chega uma hora que ele destrói a pessoa. Então, quantas pessoas hoje têm partes de si destruídas e não sabem ou não reconhecem? Então, acho que assim, não tem como a gente dizer que passou incólume. Talvez uma pessoa bilionária, trilhardária, que morou numa ilha, recebendo insumo via helicóptero, deva ter falado, não, minha vida não mudou em nada. Mas é porque ela não estava no mundo. Quem estava no mundo teve lá as suas escalas. E você acredita que hoje você tem uma visão mais negativa ou ainda se mantém positiva, Eu negativa, ou há uma diria neutralidade em relação à crítica. Eu observação? diria crítica. Eu diria que a minha visão está mais crítica. Porque quando eu olho para a nossa situação, e principalmente como um profissional do tarô, eu percebo que as variáveis que eu tenho que analisar, elas não são só pessoais, elas também são questões circunstanciais e sociais. Então não dá para a gente deixar de lado o quanto isso mexeu com as nossas expectativas, sobretudo com as questões mais básicas. Todos nós precisamos de afeto, todos nós precisamos de contato, todos nós precisamos sentir uma dose de independência, uma dose de capacidade individual, todos nós precisamos nos sentir saudáveis. Mas como isso se aplica à lógica atual? Então, eu fiquei mais crítico. Eu acho que eu passei a observar mais variáveis do que eu observaria algum. E em relação às suas expectativas do futuro, você acha que, mesma pergunta, se o período pandêmico ele mudou a sua forma de ver como será o futuro, seja no âmbito do mundo físico quanto da relação que a gente tem com o mundo espiritual, e se você acha que a sua visão de futuro ela é diferente de acordo com as pessoas, para as pessoas espiritualizadas ou as pessoas não espiritualizadas, se é um futuro que muda de acordo com essa decisão pessoal de contato com a espiritualidade. Eu acho, eu tento ficar paralelo a uma visão espiritual, porque o paralelo não toca, né? Então, assim, o paralelo não encontra. Ele está ali do ladinho, mas ele não encontra. Eu tento ficar paralelo a uma visão espiritual, por quê? Porque a espiritualidade, a questão escatológica, né, a questão dos fins, ela visa o quê? Você acreditar no final feliz. Então, você vai superar os seus pecados e vai para o céu,
Ou você vai para Aruanda encontrar o seu povo, seus ancestrais, ou você vai encontrar a escola mística do céu lá, onde você vai fazer uma educação para o teu espírito para reencarnar. Enfim, as religiões elas têm uma postura muito do final feliz, né? Do happy end. E eu penso sempre no seguinte: eu tenho uma visão de vida de uma pessoa que vai morrer. Então eu posso morrer terminando essa live, eu posso morrer amanhã, eu posso morrer daqui a 10 anos, eu posso morrer daqui a 50 anos. O que eu fiz com esse tempo? O que a pandemia me trouxe nessa lógica foi um respeito maior ao meu próprio tempo. Por quê? Porque antes eu tinha a lógica de, você pode morrer de acidente, você pode morrer de doença, você pode morrer, sei lá, de um acaso, mas e quando você pensa numa morte em nível social? E quando você pensa numa questão que pode tirar a sua sanidade mental? As variáveis mudam. Então, o que eu parei para pensar foi mais essa questão estoica de fazer o dia valer a pena, de ser o melhor que eu puder ser hoje, que é o que eu tenho, de poder dormir com a minha cabeça tranquila no travesseiro, porque eu fiz o melhor que eu consegui. Então, eu acho que a pandemia ela me trouxe essa lógica não de um futuro distante, mas desse escoamento do tempo. Eu não pedi para nascer, mas a partir do momento que eu nasci, certamente eu vou morrer. É o único oráculo que funciona 100% das vezes. Todo mundo vai morrer. A questão é, qual é a qualidade da sua morte? O que você deixou no mundo que vale a pena? Como é que você honrou o seu nome? Eu penso, né? Se eu for voltar para encontrar os meus ancestrais de fato, eu quero levar alguma coisa de bom, né? Eu quero ser falar, gente, não passei em branco não, tá? Aqui, já me coloca aí meu nominho nessa lista de ancestrais aí que fiz a minha parte. Então, eu acho que em termos de espiritualidade, a minha prática ela não se tornou de um tempo longo, mas de um tempo curto. É saber que acasos também matam, mas se eu morrer, que eu tenha feito o meu melhor, que eu tenha valido a pena. Bem bonito essa forma de ver e se ver. E em relação ao mundo, eu sei que é muito vago falar assim, pensar no o que a gente espera do futuro do mundo, mas o que você percebe? Se é mais negativo, é mais positivo? Acho Eu difícil dizer também mais segue positivo. crítico. Também segue crítico, porque o que a gente percebe é as grandes corporações de redes sociais estão aí na luta pela sua atenção. A gente está percebendo um surto de déficit de atenção. Está muito difícil concentrar numa leitura, está muito difícil fazer associação de dados. Isso eu estou pensando em gente de humanas, né? Gente que eu conheço e que eu convivo e que eu sei como é. Eu não sei como é que isso funciona para uma pessoa de exatas, eu não sei como isso funciona para uma pessoa de biológicas. Então, como é que essa aceleração do tempo e essa necessidade da nossa atenção irrestrita o tempo todo a um celular ou às redes sociais vai impactar o futuro? Eu não sei. O que eu consigo pensar é, em termos mundiais, a gente vai chegar o momento da ressaca, vai chegar o momento do estilingue, porque a gente está cada vez mais imerso no mundo virtual e em algum momento a gente vai sentir falta do mundo real. Eu não sei se eu vou estar vivo para ver isso, mas em algum momento a gente vai sentir falta do mundo real. E aí, meu amigo, aí é que a gente vê a avó pela greta, sabe? Aí que a coisa fica boa. Então, não sei, a minha expectativa é crítica. O que vai acontecer quando a gente cansar de rede social? Quando o humano se cansa de algo e chega ao limite dele, a coisa não fica muito bonita para quem quer manter. Então, se a gente vai ver enquanto estivermos vivos, isso já é outra história. Exato. Mas é um horizonte que parece bem possível, porque a gente teve tanta discussão sobre que não surgiram, mas elas aumentaram muito, ganharam uma grande proporção sobre o funcionamento do mercado de trabalho, sobre o funcionamento da cidade, sobre a qualidade de vida, sobre a política partidária, sobre o sistema capitalista. Então, tudo está sendo posto em discussão porque não foi como se fossem 2 anos em que não aconteceu nada e a gente só chegou a essa conclusão naturalmente. Não, aconteceu uma coisa muito impactante, que ela obriga a gente a mudar os nossos
as nossas perspectivas. A gente E viu outra uma coisa, perspectiva do tempo. que ficou muito pesada é que na rede social você tem que ter opinião. Tem que ter. Eu acho que eu estou começando a defender o direito à ignorância. Tem coisas que eu não quero saber. Eu não tenho formação, eu não tenho competência, eu não tenho habilidade, eu não tenho interesse para saber. Então, esse direito à ignorância a rede social tira de ti, porque você está lá olhando uma coisa que te interessa, vai ter um link para algo que não te interessa, que vai te levar para um lugar que você nem esperava. Quando você vê, você passou o seu tempo assim. Você começou vendo o tarô Visconde Sforza, que te interessa, e você acabou no filme da Barbie. Como é que você acabou ali? Como é que você chegou ali? Qual que é a lógica, sabe? Mas a rede social faz isso com a gente. Então eu defendo muito o direito à ignorância. Tem coisas que me falam, mas o que você acha? Eu não faço a menor ideia. E possivelmente seguirei assim, sabe? Você acha, sei lá, do jogo de futebol que aconteceu na quarta-feira? Eu não assisti, eu não tenho opinião formada. Ah, mas você gosta de qual time? Não gosto, não assisto futebol. E tá tudo bem. Eu acho que uma forma saudável de lidar com isso tudo, para mim, está sendo esse direito à ignorância. Eu sou um literato, eu sou um doutorando em literatura, eu sou um especialista em tarô. Isso eu domino, isso eu tenho que ter uma palavra firme, eu tenho que ter uma palavra formadora, eu tenho que ter um conhecimento crítico para oferecer. Mas eu não entendo nada de futebol e está tudo bem. Eu vou falar para procurar alguém que entenda. Eu não sou formado em educação física para passar um treino. Eu não sou formado em nutrição para dizer como é que uma pessoa faz uma dieta. Eu não sei em moda para dizer como a pessoa se veste. Então eu não tenho que ter opinião sobre isso. Acho que esse direito à ignorância deve ser, sabe, melhor Praticado pensar. e o mais aderido pelas pessoas. E para a gente finalizar, um pouco do apanhado do que a gente já falou por aqui durante essa live. Qual a importância do tarô para a sua vida? Eu te falo que eu não consigo imaginar uma vida sem tarô. Eu comecei muito neném. Eu estava com baralho desde os 7 anos de idade. E eu já fiz esse exercício pensando, tá, se o meu interesse não fosse baralho, para que lado que eu teria ido? E eu não faço a menor ideia. Então eu acho que não é só uma questão simbólica, né? Não é uma questão, nossa, o tarô mudou a minha vida. Na verdade, não houve Emanuel sem tarô, não houve Emanuel sem cartomancia. Eu construí a minha vida até o dia de hoje em torno da cartomancia. Eu honro o nome da minha avó que me ensinou com a cartomancia. Eu honro a minha família, tendo me tornado um profissional de competência. Eu ofereço às pessoas que me procuram o melhor que eu posso no meu dia. Eu me torno uma pessoa melhor por ter que oferecer esse conteúdo. Então, o meu caráter, a minha ética, a minha personalidade, a minha formação não existiria sem o tarô. Eu acho que não tem como descolar. Não tem como descolar. Emanuel, obrigado por essa noite, por essa live. Gostei muito desse encerramento. Essa questão de não seria Emanuel sem o tarô foi uma coisa que bateu forte. Ah, que bonito. Ouvir isso. Foi realmente bastante bonita a sua forma de expressar esse contato e a importância de ter esse contato. E isso vai enriquecer bastante a nossa pesquisa, isso vai enriquecer bastante as formas de ver como os tarólogos, como as pessoas que acreditam no tarô, que praticam o tarô, têm esses contatos, de que forma elas podem ver esse contato com esse elemento, que é material, como a gente estava conversando, que é físico, que é um baralho de cartas, mas ao mesmo tempo essa ponte com o espiritual, com o psicológico, com o inconsciente e com tantas outras coisas que a gente ainda só não sabe dar o nome, só não Exato. sabe mensurar, né? Mas um dia eu acho que a gente vai chegar lá. E eu espero que a gente chegue. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Muito Essa obrigado pela foi pergunta. a nossa sétima entrevista, penúltima entrevista aqui no Instagram. E no total foi a 10ª, entrevista número 10. Né? E estamos já
dos últimos passos para encerrar no nosso ciclo de entrevistas sobre a prática do tarô. O Miss Ciência, a partir dos próximos meses, ele vai tentar trabalhar mais com as parcerias. A gente já está conversando para trazer novas lives com outros temas. Tem o Júlio Soares, que já está em contato para Querido. uma live sobre a história do tarô. Tem o que é o que foi entrevistado pela gente, que também a gente está em contato para uma live sobre runas. E, Emanuel, se você tiver interesse em fazer alguma live sobre algum tema que você queira conversar, que você gosta, que você queira trazer para o nosso público, estamos abertos. É um prazer poder trabalhar contigo. Então, tá aberto o convite, está aberto o espaço. O que você pensar assim, olha, isso aqui se encaixa bem com o que o Miss Ciência quer projetar, a gente está aqui aberto a qualquer ideia, a qualquer opinião. E Muito lembrando também que nossa pesquisa está aberta. A nossa pesquisa sobre a prática do tarot em tempos de pandemia vai continuar aberta até o final desse ano, que a gente está pegando informações quantitativas das pessoas que praticam tarot. Então, se você que está assistindo, você é tarólogo, você é um curioso, se você é um estudante, se você é só um consulente, não importa o nível do seu contato com o tarô. Se você teve alguma experiência com o tarô durante o tempo de pandemia, entra no link que está na nossa bio, agora está nos stories também. A gente está sempre colocando nos stories para relembrar, mas na nossa bio tem um link da pesquisa, é só uma pesquisa, 20 questões, responde rapidinho, 5 minutos tá feita, e isso vai ajudar bastante a gente entender melhor sobre como é a comunidade de praticantes do tarô atualmente e como foi a mudança desse contato durante a pandemia. Então, eu me Vamos despeço ajudar a ciência no aqui. Brasil, gente. Ajuda a ciência no Brasil. Isso, Ajuda Luciano. Preencha. Não demora mesmo, eu preenchi super rapidinho. Ajuda. Ajuda a gente. importante, importante. A ciência precisa de apoio de todos. Então, a gente fica por aqui. O Miss Ciência agradece a presença de vocês e se despede de mais uma live. A gente se vê na próxima semana com uma entrevista, a última live sobre a prática do tarô, com a Jussiane Emílio. Então, boa noite a todos e muito obrigado por a gente poder contar com a presença de vocês aqui. Tchau. Tchauzinho, gente.